As agressões psicológicas e até físicas sofridas por mulheres durante a gravidez ou na hora do parto têm um nome: violência obstétrica. Você vai saber como o Ministério Público Federal trabalha para prevenir e combater esse crime agora no IP Entrevista. A violência obstétrica é recorrente em hospitais brasileiros. O Ministério Público Federal tem trabalhado para prevenir e combater o problema. A Procuradora da República, Ana Previtali, atua em questões relacionadas ao tema e vai conversar com a gente sobre o assunto. O que caracteriza a violência obstétrica? Bem, a violência obstétrica ela é caracterizada por procedimentos desrespeitosos e agressivos em relação às mulheres, formas de tratamento verbal e realização de intervenções médicas que não seriam necessárias e que aumentam a dor daquelas mulheres. Então é comum que elas escutem frases do tipo: na hora de você fazer, você gostou, você não gritou. E existe a violência física, que acontece quando a mulher, muitas vezes existem ainda mulheres que são amarradas durante o parto, para que elas se comportem e permaneçam na posição que a equipe entende conveniente. E são as mulheres também que são submetidas a intervenções médicas durante o trabalho de parto e parto, que hoje já se sabe que não podem ocorrer em hipótese alguma, algumas das intervenções, e outras somente poderiam ocorrer em situações bastante específicas, quando elas fossem necessárias. A gente pode citar o uso da ocitocina de rotina, que é uma substância que se aplica na veia da mulher para acelerar o trabalho de parto, aumentando as contrações, e que é ainda usada em grande parte dos hospitais brasileiros como algo de rotina e que causa extremo sofrimento às mulheres, porque são mulheres que muitas vezes não estão anestesiadas, as contrações são muito mais intensas e causam um sofrimento muito grande. Nós temos ainda o enema, que é a lavagem intestinal, ainda algumas mulheres são submetidas a isso, embora se saiba que não deve ocorrer. Tricotomia, que é o corte dos pelos na região púbica da mulher. Nós temos a episiotomia, que é o corte da região perineal da mulher, e que, muito embora a OMS, Organização Mundial de Saúde, diga que é algo que só pode ocorrer em casos excepcionais, entre 10% e 15%, ainda é um procedimento feito de forma rotineira às mulheres. A violência obstétrica é comum em hospitais públicos e particulares? Sim, ela ocorre tanto em hospitais públicos quanto particulares. Quais são as consequências para quem sofre esse tipo de violência? As consequências elas podem ser psicológicas. As mulheres, elas muitas vezes ficam com traumas em relação ao parto. Algumas mulheres não vão querer mais ter filhos. Existem mulheres que passam a ter dificuldades para se relacionar com seu marido, inclusive sexualmente, tanto por questões emocionais e psicológicas de traumas, né? Às vezes de frases que elas ouviram, da negligência que elas sofreram, e questões físicas também, porque a episiotomia, por exemplo, ela pode gerar dor na região pélvica da mulher durante dias, semanas, meses ou às vezes por mais tempo ainda. E existem mulheres, e muitas, que passam a ter dificuldades sexuais. Como as mulheres podem se proteger desse tipo de abuso e denunciá-lo? Bom, a proteção, ela passa pela informação. É muito importante que as mulheres pesquisem cada vez mais em relação ao parto. Ela precisa assumir o protagonismo dela em relação ao parto. O papel principal em relação ao nascimento é da mulher. E para isso ela tem que ter conhecimento de todos os procedimentos que envolvem o trabalho de parto. E em relação a como ela pode denunciar e se proteger, primeiro, ela tem que ter coragem de denunciar. A denúncia é importante para que outras mulheres não passem pelo mesmo problema e para que as autoridades, o Ministério Público e outras entidades que vêm trabalhando no assunto possam pressionar os hospitais a melhorarem o atendimento. E para que ela possa denunciar, é muito importante que as mulheres sempre prestem muita atenção nos nomes, na identificação das pessoas que estão atendendo ela. Quando o abuso acontece, quem pode ser responsabilizado? O médico, o hospital? Em relação à responsabilidade, existe sempre a responsabilidade administrativa do profissional perante o Conselho Regional de Medicina,
existe a responsabilidade civil e existe a responsabilidade penal. Infelizmente, no que tange as questões do parto, há a possibilidade, inclusive, de cometimentos de crime, como constrangimento ilegal, em caso da realização de cirurgias não necessárias e contra a vontade da mulher. O médico pode ser responsabilizado diretamente e a entidade, é claro que, dependendo do caso, ela pode sofrer uma responsabilização civil, administrativa, por meio da Anvisa. Como o Ministério Público Federal tem atuado para prevenir e combater a violência obstétrica? Bem, nós temos em nosso site, que é www.prsp.mpf.br, um link para denúncias sobre violência obstétrica. Após receber as denúncias dessas mulheres, nós questionamos os hospitais, nós fazemos visitas, nós encaminhamos o caso ao Conselho Regional de Medicina. Paralelamente a isso, nós estamos tendo reuniões e muitas tratativas com órgãos públicos no sentido de possibilitar uma adequação ampla dos hospitais e maternidades à legislação que rege atualmente o parto e nascimento no Brasil e que determina a realização de medidas sempre visando a humanização do nascimento, o estímulo ao parto fisiológico. O Ministério Público Federal também se preocupa com o direito que a grávida tem de ter um acompanhante na hora do parto. O que tem sido feito nesse sentido? A legislação ela é ampla nesse sentido, existem leis federais, estaduais, municipais, sempre determinando a questão do acompanhante e, infelizmente, ainda é um direito muito desrespeitado. Esse fato, quando ocorre, precisa ser denunciado e o Ministério Público Federal tem cobrado dos hospitais que façam as adequações devidas para que permita sempre um acompanhante de livre escolha da mulher. Obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos e estamos à inteira disposição para o que precisarem.